estar interagindo algo da parte de Deus, pelo convite ali da dupla João Jonas. Sempre está adorando aí em muitas cidades, sempre estou ministrando a palavra também, convido ele para estar sempre comigo, e é bênção de Deus. Muitas pessoas me conhecem, né? Sou pregador de rua, sempre estou ali no sinal ali do centro da cidade daqui de Irecê, ministrando a palavra de Deus. Poucos dias eu estava ali na cidade de São Paulo, né, na Vida Paulista, fui ali ministrar a palavra de Deus ali que Deus me ordenou, no meio daquela praça, dia 7 de setembro, ministrei a palavra de Deus ali, e sempre estou ministrando em muitas cidades aí, pregando o evangelho, a verdade, para que o povo venha acordar, porque o tempo é chegado. O evangelho pregado de praça é bem diferente do evangelho pregado em púlpito. O evangelho pregado nos púlpitos é mais para crente, mas na rua, evangelho para pessoas que não entendem a palavra, mas eles passam a entender porque tem quem prega. Só não entende se não tiver quem prega. Mas tem pregador na praça, e vamos ouvir a mensagem dessa noite com o nosso irmão pastor que prega na praça, aqui na Irecê, Lídia FM, em nosso programa. Servo de Deus, fica à vontade. É bênção de Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Eu quero deixar aqui uma mensagem aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. Os irmãos ali da cidade de Lapão, sou de Lapão ali, moro ali no povoado de Tanquinho, estão nos assistindo, mandei os links aí para muitos. Está ali o pastor José, ali de Mirorós, está nos assistindo também. Muitos pastores aí estão nos assistindo. E esse programa é uma bênção. Eu não sabia, mas é uma bênção de Deus. Graças a Deus. Posso sentir a graça de Deus sobre esse local aqui, irmão. Amém. Amém. Eu quero deixar uma mensagem aqui que se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 4, que fala, aquela mulher samaritana que se encontrava naquele poço, sempre ali ia retirar água, naquele poço. Uma mulher que era, pela sociedade, era desprezada, né? Por aquele viver dela que ela vivia. E a palavra diz que toda vez perto do meio-dia ela se encontrava naquele poço ali, sempre sozinha, tirando água, E o interessante é que Jesus foi em busca daquela mulher, amém? Capítulo 4 de João, versículo 4, que diz assim: Jesus, e era-lhe necessário Jesus passar em Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. O interessante aqui, pastor, ouvintes da palavra de Deus, que quando Jesus ele chega sobre este lugar, antes dele chegar até esse poço, porque Jesus já sabia que ia encontrar com alguém ali. E o interessante é que aquela mulher, ela não se encontrava lá primeiro. Jesus chegou lá primeiro, porque Jesus estava aguardando alguém. Nesta noite, tem alguém com seu rádio aí conectado nesta rádio, nessa estação. Tem alguém conectado também neste programa no YouTube, que a palavra foi o encontro desta pessoa neste momento, nesse exato momento. Tem pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Eu quero dizer para você, talvez você está achando que não tem mais jeito, está tudo acabado. Tem jeito sim. Assim como Jesus, ele foi até a Samaria, porque os judeus ali não iam sobre aquele lugar, porque acho que tinha inimizade contra aquele povo, aquele samaritano, que hoje não é diferente, pastor. Hoje tem pessoas que não vai na outra igreja do outro irmão, não vai na outra época, acha que Deus não está lá, Deus não opera lá também. Então Jesus, ele chegou lá para quebrar protocolo, Quando Jesus ele chega em Samaria, vai para aquele poço e espera aquela mulher chegar. Aquela mulher estava talvez sedenta de ouvir uma palavra, mas não tinha ninguém que ia pregar a palavra para aquela mulher, que ia anunciar o evangelho para aquela mulher. Mas quem vai lá? Jesus dispensa os discípulos para ir comprar alimento, porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher sozinho. Jesus queria um encontro com aquela mulher só. E a palavra diz que quando Jesus chega diante daquele poço, a mulher chega com seus cântaros, aqueles seus vasos para tirar aquela água, retirar a água. Sempre ela estava ali, E de repente Jesus olha para ela e fala: mulher, eu estou com sede. E aquela mulher olha ali meio acirmada para Jesus e fala: eu vejo que tu é judeu e eu sou samaritana, e nós não podemos conversar um com o outro. Nós não podemos ter comunicação, Mas Jesus
Simplesmente ele insistia: estou com sede, quero água. E de repente Jesus oferece de água para ela. Falou: mulher, se tu souber quem fala contigo e o dom de Deus, tu pedirá água para mim e eu te daria. E se tu tomar desta água, jamais tu vai voltar a ter sede, porque vai jorrar para a vida eterna sobre a tua vida. Aquela mulher estava achando, pastor, que Jesus estava oferecendo esta água que hoje nós matamos a sede física. Mas Jesus estava oferecendo a água para ela, era a palavra. Aquela mulher estava sedenta de ouvir a palavra. Ninguém evangelizava aquela mulher. Hoje tem muitas pessoas que tem cisma com o outro. Não vai evangelizar um drogado, não vai evangelizar uma prostituta, não vai evangelizar aqueles que estão longe do caminho de Cristo. Após Jesus foi ao encontro daquela mulher, e a palavra diz que quando Jesus insistia, aquela mulher querendo sair, mas Jesus sempre insistindo, ofereceu da água para ela, e ela começou a dialogar com Jesus, porque Jesus só queria um diálogo com ela. Tem pessoas que estão nos ouvindo aqui nesta noite, neste momento, através deste programa, que só precisam um diálogo de você com Jesus. Simplesmente um diálogo para algo ser concretizado sobre a tua vida. Você vê que Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher, e de repente aquela mulher ouviu a palavra. E quando aquela mulher ouviu a palavra, ela recebeu da água que Jesus ofereceu para ela, que foi a palavra. E quando a palavra foi ministrada, Jesus começou a revelar a ela. E ela, sem entender o que Jesus estava oferecendo para ela, era a palavra de salvação. Então eu quero dizer para você: o improvável é provável ao Senhor. Você vê que Deus, ele escolheu os improváveis, Deus, ele escolheu os improváveis. Ele escolheu Moisés sendo gago, naquele pé de sarça ardente. Deus escolheu ele para resgatar um povo que estava sendo escravizado, pelo rei. Mas Deus escolheu Moisés querendo sair, falando: mas eu não sei falar, sou pesado em língua. Você vê que Deus escolheu os improváveis, porque a palavra diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe Mateus, um cobrador de imposto. Pode perceber, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que Deus pega as coisas improváveis. Deus pega Pedro, sabendo que ia o negar, mas Deus escolheu Pedro. Deus escolheu também muitos ali, que a gente vê, muitos ali que Deus escolheu. João Batista pregava a palavra, anunciava o evangelho. Então, nesta noite, você que está me ouvindo, Deus escolheu você para um propósito. Assim como Jesus chegou até o poço de Samaria, escolheu aquela mulher, pregou o evangelho para aquela mulher ouviu o evangelho. Quando ela ouviu o evangelho, ela foi pregar para o povo. E o povo daquela aldeia, pastor, se arrependeram, ouviram a mensagem. Como é que um povo ia acreditar numa mulher, que era mal vista, considerada como uma prostituta, como uma adúltera? Como é que uma mulher daquela chega e anuncia o evangelho para um povo que não acreditava nela? É porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir quem que acha ou que sabe. Então aquela mulher evangelizou naquele povoado, o povo ouviram e foram até Jesus. E a palavra diz que aquele povo ouviram a palavra e se converteram. Através de uma mensagem de quem? Através de uma prostituta, que a partir daquele momento, quando ela passou a ouvir a palavra e tomou daquela água que Jesus ofereceu para ela, ela mudou de vida, mudou de atitude. Então nesta noite, neste momento, através desta programação, através desse rádio, você que está me ouvindo, ouça essa palavra. Guarda a palavra. Jesus, ele tem um projeto sobre a sua vida. Jesus, ele tem um plano sobre a vida de cada um de nós. Porque Deus pegou os improváveis, Deus pegou a mim, pegou a você, Deus pegou a todos nós. Por quê? Porque ele tem um projeto sobre a vida de cada um. Se nós ouvimos a palavra, se nós guardamos a palavra vai permanecer no nosso coração. E eu creio que através deste programa, muitas almas, pastores, estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Aquela mulher ouviu a mensagem e através da mensagem se tornou uma grande missionária. Ouça a mensagem de Deus nesta noite. Guarda a palavra de Deus, porque Deus, ele tem bênção para cada um de vocês. No momento quando Jesus chega em Samaria, pregou para aquela mulher. Os discípulos chegaram e ficaram admirados. Olha Jesus pregando para aquela mulher. Aquela mulher é prostituta, aquela mulher é samaritana. Mas Jesus, ele não olha a aparência. Jesus estava olhando o coração. Jesus estava olhando não a formosura que muitas pessoas hoje eles olham para
o nosso físico. Você vê que quando Deus ele manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para escolher alguém ali, porque Deus ia escolher alguém, porque Deus já tinha escolhido alguém ali que era improvável aos olhos humanos, aquele homem chamado de Davi, a ser rei de Israel. Escute, você que está me ouvindo, Deus quer você mesmo pregando a palavra, Deus quer você mesmo louvando, Deus quer você mesmo. Deus não está olhando para o que você está fazendo, Deus simplesmente está falando com você através da mensagem. Simplesmente ouça a minha mensagem, porque quando você ouve a minha mensagem eu te liberto. Quando o profeta Samuel chega até a casa de Jessé, quando Deus lhe ordenou e fala para Jessé, porque Deus já tinha escolhido alguém ali para o separar. Quando o profeta Samuel chega até a casa de Jessé e quando os filhos de Jessé são apresentados pelos olhos físicos de Samuel, era um mais bonito do que o outro, era um mais formosuro do que o outro, pelo olho humano, né? Então o profeta falava, vai ser esse aqui, mas Deus por detrás estava falando, não esse não, porque eu tenho rejeitado. E chegava outro, é esse aqui, e Deus novamente falou, não esse não, porque eu tenho rejeitado. Hoje, pastor, tem muitas pessoas que estão em cima de altares, tem muitas pessoas que estão usando o púlpito da igreja disfarçadamente, vestido com a pele, como a palavra diz, vestidos com uma pele de ovelha, mas por detrás são lobos, enganadores, enganando o povo, né, com falsas doutrinas, com falsas mensagens. E a palavra diz que enganou pela mensagem ali, tentou enganar pela visão do profeta Samuel. Ele era enganado. Esse aí que eu vou escolher, esse aqui que vai ficar como obreiro, esse aqui que vai ser pastor. E a palavra diz que Deus falou, eu tenho rejeitado esses aí, como eu rejeitei Saul. E a palavra diz que o profeta falou, falta mais alguém? Tem, mas está lá no pasto, cuidando de ovelha. Aquele lá não tem dinheiro, trabalha na roça. Mas Deus mandou chamar. Quando Davi chegou, a palavra diz que o profeta falou, ninguém senta até Davi chegar. Quando Davi chegou, pastor, sabe quem apresentou Davi? Sabe quem Davi foi apresentado por quem na hora que ele chegou na casa dele? Não foi o profeta que apresentou Davi aos irmãos e nem o pai. E não foi os irmãos e nem um pai que apresentou Davi ao profeta Samuel. Foi o próprio Deus que apresentou Davi diante de todos. Quando Davi chegou, Deus falou, esse aí quem tem eu escolhido para ser rei de Israel. Eu quero dizer para você, Deus te escolheu para um propósito nesta terra. Jesus está voltando, vamos pregar o evangelho, porque o tempo é chegado. Glória a Deus. Palavra poderosa. E é isso aí, o caminho é esse, a palavra é essa, sem arrodeio, direto. Ele tem a palavra para os nossos corações. Pastor, Deus abençoe o senhor, nosso tempo já estourou. Amém. Obrigado por ter vindo. Amém. As portas abertas, tá bom? Amém. Então nos resta aqui fazer a oração final. Pastor, fica para nós fazer a oração final, um segundo de oração só. Deixa eu avisar para os irmãos aqui, ó. Sábado, em canal de Cafarnaum, temos culto com as senhoras. Presença confirmada, a cantora Nara Santos, Larissa Teles, Joyce Oliveira, pregador Samuel Carvalho e a dupla lá, a banda El Shaddai está louvando a Deus. Quero agradecer a dupla ali também, o João e Jonatas, obrigado por ter vindo. Também nossos irmãos estão ali, Deus abençoe vocês. Os ouvintes, Deus abençoe. Pastor, um segundo de oração pelos nossos ouvintes. Amém. Deus é bom. Soberano Deus amado, Deus querido, obrigado, meu Pai, por este momento, por esta hora. Que a tua palavra foi ministrada aqui neste momento, Pai, sobre este estúdio. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o proprietário, Pai, deste ambiente, deste local. Abençoe também o pastor, Senhor Deus, que está com este programa. Que seja bênção sobre a vida de cada pessoa. Deus amado, vá ao encontro, Pai, desta pessoa que está nos ouvindo neste momento, repreendendo todo espírito depressivo. Tem pessoas neste momento que estão pensando até em desistir da vida, meu Deus, mas através desta programação, através, Senhor, desta mensagem, essa pessoa desistiu porque Deus tem um projeto sobre a vida dela. Espírito Santo de Deus, toma, meu Pai, cada pessoa em tuas mãos, repreende todo o laço do inimigo, toda obra contrária, que nesta noite, neste momento, Pai, que o Senhor venha, Pai, com o teu Santo Espírito, meu Pai, vai tomar esta casa, esse lado, esta pessoa que está nos ouvindo, através da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos para a glória do Senhor.
Amém. Você ouviu o programa Jesus, o Clamo da Verdade. Volta a nos ouvir segunda-feira por essa emissora e por esse mesmo horário. Quem despede na paz do Senhor, sou irmão em Cristo, pastor Darley, juntamente Oscar Grangeiro, pastor Oscar Grangeiro. Quero agradecer também nosso amigo Gustavo por trabalhar com a gente, um excelente trabalho. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor até segunda-feira.